Olá, tudo bem com vocês? Dentro desse breve curso que venho fazendo aqui sobre venda de sociedades limitadas, eu trarei agora o ensinamento do direito francês, do que vem sendo discutido na jurisprudência francesa e que se aplica aqui no Brasil. É claro que eu não traria um assunto da França para o Brasil que não fosse aplicável. Então, o que acontece? E trago isso porque a gente acaba não encontrando na jurisprudência, nós acabamos não encontrando na doutrina esse tipo de discussão do direito francês, que é o direito super evoluído, nós sabemos disso. Trago aqui então, baseei aqui na obra do Traité de droit commercial, do Ripert Roblot, dois juristas famosíssimos, já falecidos, na França, com a sua obra ela é atualizada. Então diz aqui os autores, já faço a tradução aqui direto para vocês, diz aqui na página 854, a jurisprudência recusa, de uma maneira geral, de assimilar la cession de la majorité, ou seja, la cession de la majorité des parts sociales. O que acontece? Ele diz aqui a cessão da maioria das partes sociais, que aqui são cotas sociais, a cessão do fundo de comércio, ou seja, a cessão aqui do estabelecimento explorado pela sociedade. Olha que discussão interessantíssima. A discussão é o seguinte, é a mesma situação aplicada no Brasil. A pessoa cede 80% das suas cotas sociais, tá? Ela está fazendo uma cessão do estabelecimento ou essa discussão deve ser limitada à cessão de cotas sociais? Por quê? Olha a diferença. Se eu digo que é uma cessão de cotas sociais, eu vou ter que observar o regime jurídico, se é cessão entre os sócios ou para terceiros, eu vou ter que olhar o que estabelece o artigo 1056 do Código Civil. Já se é uma cessão de estabelecimento, eu tenho regras diferentes. Por exemplo, se é uma cessão de cotas sociais, eu vou observar, no caso da cessão de cotas, a responsabilidade do sócio, se for uma sociedade simples, o que estabelece o artigo 1003 do Código Civil, 1032. Se for uma cessão de estabelecimento, eu vou ter que olhar as normas que falam da cessão do estabelecimento empresarial, lá artigo 1142 e seguintes. Então é extremamente interessante essa discussão para saber se foi uma cessão de estabelecimento ou não. Porque eu disse, tem regras aí que são aplicadas de uma maneira diferente. Então o que acaba entendendo aqui a jurisprudência francesa, ela acaba se dividindo. Se ocorre nesse caso uma cessão de estabelecimento ou não. Bem complicada a situação e acaba sendo o entendimento aqui do direito francês. Ele diz aqui no final, a análise da intenção das partes, vai ter que olhar o que? A intenção das partes e as circunstâncias desta, que eles falam aqui, la mutation, essa daqui é a cessão das cotas, podem sugerir excepcionalmente, olha que interessante, excepcionalmente cette requalificação, ou seja, de uma maneira excepcional, esta requalificação que deixaria de ser uma cessão de cotas sociais e seria então uma cessão de estabelecimento. Mas isso aqui no direito francês é visto de uma forma excepcional. E ele diz, mas l'exception doit être strictement limitée, a exceção deve ser estritamente limitada, sous peine de nier l'existence de la personnalité morale. Então, o que acontece? Sob pena de você negar a existência da personalidade jurídica. Muito interessante. Pelo seguinte, porque, na verdade, quem acaba sendo o titular do estabelecimento aqui é a pessoa jurídica e não os seus sócios. Então, quem é o titular daquele estabelecimento é a pessoa jurídica. Então, e quem é o titular das cotas sociais é o sócio. Então, quando são vendidas as cotas sociais, o que parte aqui o direito francês? Ele diz, quando você está vendendo as cotas sociais, essas cotas sociais pertencem ao sócio. Quando se vende estabelecimento, ele vende quem é o vendedor é a pessoa jurídica, mesmo porque nós temos tributações diferentes para a pessoa jurídica, se ela estivesse vendendo o estabelecimento, e para a venda das cotas sociais, muda a tributação. Então, este debate aqui é jurisprudencial muito interessante. E qual o meu posicionamento? Eu acabo aqui concordando com o que dizem, o que ficou predominante aqui na jurisprudência francesa e o que dizem aqui esses autores. Então, que na verdade, mesmo a pessoa vendendo a maioria das cotas sociais, isso não quer dizer necessariamente que ocorra
ali a venda do estabelecimento, tá? Então, fica aqui esses julgados, esse posicionamento muito interessante, extremamente relevante aí para o nosso direito. E te aguardo no próximo, tá?